Boa noite a todos. Meu nome é João Lucas e eu vou falar sobre a aplicação de sensor de pressão para a medição de nível de líquidos em reservatórios. Introdução. De acordo com o Lince, a medição de nível, quando utilizada de maneira planejada e criteriosa, pode reduzir custos, aumentar a produtividade e contribuir com a segurança e qualidade das atividades que envolvam a automação e instrumentação industrial. Os sensores de níveis são indispensáveis, principalmente em uma indústria. Com eles, é possível monitorar de forma contínua o nível de reservatório, seja material granulado ou líquido ou também pó, de acordo com o BALF. Esse trabalho tem como objetivo principal avaliar a eficácia e a aplicabilidade da utilização de sensores de pressão como meio de medição para determinar o nível de líquidos em contextos específicos. A realização desse projeto também propõe a construção de um protótipo, que está demonstrado mais para o final, de reservatório que utiliza o sensor de pressão diferencial para medir o nível do líquido presente no mesmo. Fundamentação teórica. Os sensores podem ser categorizados como tipo particular de transdutor, que converte diversas formas de energia, como calor, luz, movimento, em energia elétrica, assim fazendo a leitura dele. A chave boia é um interruptor automático projetado para sinalizar os níveis alto ou baixo de água ou de outro fluido líquido em um tanque ou ambiente similar, a fim de controlar o nível. O dispositivo apresenta uma vantagem de ser facilmente instalado e oferecer alta confiabilidade. Suas desvantagens residem na incapacidade de indicar o nível do reservatório de maneira gradual. Como mostra a figura abaixo, ele demonstra como seria o sensor de nível visualmente. Medidor de nível ultrassônico opera como base no principal da reflexão de ondas sonoras, como mostra a figura à direita. Ali tem o sinal, o sensor ultrassônico, o tanque e o feixe ultrassônico, que é o que vai limitando ali e mandando sinal para o microcontrolador. O medidor de nível diferencial avalia a pressão da coluna hidrostática gerada pelo líquido contido dentro do reservatório, no qual se pretende medir o nível. No caso, é a imagem à esquerda, que é o sensor de nível. Materiais e métodos. O microcontrolador é um pequeno chip eletrônico que integra o processador de memória e periféricos com um único circuito integrado, permitindo o controle de dispositivos e sistemas eletrônicos. Ele executa tarefas programadas como ler sensores e acionar atuadores, tornando-se o cérebro de dispositivos como eletrodomésticos, carros e gadgets. A imagem à esquerda abaixo, ela demonstra isso, como se fosse um microcontrolador geral, né, no caso, né? Ele é um CPU ali, o core, aí ele tem a memória volátil, memória não volátil e os periféricos. Já os periféricos são componentes essenciais que conferem funcionalidades específicas ao microcontrolador. O mais genérico entre eles é o periférico conhecido como GPIO, uma interface de uso geral e proporciona entrada e saída, como mostra a imagem à direita. Ali tem o microcontrolador, vários periféricos, que aí no caso ele vai fazendo a comunicação entre eles, tanto entrada quanto saída, que ali no caso, um exemplo, tem o display, chaves, LED, motor, relé, os atuadores e tudo mais. Materiais e métodos. O Arduino é uma placa de microcontrolador e software que facilita a criação de controle de projetos eletrônicos. No caso, o Arduino é o que seria o microcontrolador. Esses sensores produzem uma tensão de saída linear em relação à pressão medida. A tensão de saída aumenta de maneira proporcional à medida que a diferença de pressão entre a entrada P1 e ao lado P2 cresce. Vai ter um gráfico à frente. No caso aqui seria o sensor, as duas imagens do meio e direita, e ao lado seria o comunicador com o Arduino. Esses aqui são os materiais que foram utilizados para fazer a montagem do protótipo, tanto na teoria quanto na prática. O Arduino Mega, o módulo Bluetooth para comunicação com o Arduino, no caso, que seria essa imagem, essa figura ao canto inferior esquerdo. A proveta graduada de plástico de 1000 ml, o sensor de pressão MPX5010DP, conexão de sensor para medição de nível de pressão por pressão. No caso aqui tem o nível líquido, o gráfico abaixo ele mostra qual seria o valor teórico exemplificado, o nível líquido pela tensão de saída do sensor.
E ao lado tem a tabelinha que mostra qual é o modelo de sensor, a tensão de entrada, a tensão de saída e a pressão que ele aceita, quer dizer, a 10 kPa. Com o Double, que seria no caso um aplicativo, é possível criar interface no dispositivo móvel para interagir com os sensores, atuadores e outros componentes conectados ao Arduino. Ele oferece uma maneira intuitiva e amigável de criar projetos no Arduino, controlados por meio de um smartphone ou tablet. A imagem direita ela demonstra como foi a montagem do projeto em si, no caso o sistema Bluetooth e o Arduino, a conexão entre eles. E ao lado direito seria o receptor, o app, que teria a comunicação ali entre o Bluetooth e o aplicativo. Ele mostra as demais funções que eles têm como opções. Resultado de todo o projeto. Para calcular o valor de nível do reservatório, é utilizada a equação de linha de tendência. Após o cálculo, o programa imprime na serial IDE do Arduino os valores de tensão e nível, bem como um envio ao terminal do app Double para que o usuário possa ter acesso a esses dados à distância. No caso aqui temos a imagem retirada do trabalho feito, ele mostra os dados retirados feitos pelo Arduino. Para encontrar o volume da água existente no reservatório, foram necessários alguns cálculos. A proveta graduada utiliza tem formato cilíndrico. Então, para encontrar o volume do reservatório, devemos calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro igual a área vezes a área da base vezes a altura. Volume igual a área do cilindro vezes a altura. E o valor teórico, que seria πr ao quadrado vezes 25,2004 vezes tensão de saída menos 5,5025. Ao observar o gráfico, conclui que se o modelo formulado nesse projeto é muito próximo do volume real. Ele vai fazer um comparativo entre o gráfico anterior mostrado e o próximo gráfico que vai fazer a comparação entre esse valor e o valor que foi calculado. Os cálculos foram feitos para um reservatório de água com um volume de 1000 ml e o raio de aproximadamente 6,2 centímetros. Levou também em consideração que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml de água. Comparativo entre o valor do volume real e o volume teórico. Aqui é o gráfico que eu tinha citado anteriormente, que seria o comparativo entre eles. O esquema de montagem do módulo Bluetooth junto com o Arduino para esse procedimento prático pode ser visto na figura abaixo, tanto na figura à esquerda quanto na figura à direita. A esquerda mostra o esquemático físico do Arduino entre a comunicação Bluetooth, alimentação e as demais coisas, e à direita mostra o sensor instalado na proveta, junto com uma medição ali que seria a régua flexível no caso. Conclusão. O objetivo principal do projeto foi alcançado, visto que foi possível avaliar a eficácia e a aplicabilidade da utilização de sensor de pressão como meio de medição para estimar o volume líquido disponível em um reservatório e enviar a informação da quantidade de água disponível ao usuário, por meio de um smartphone ou tablet, que no caso foi o aplicativo Double. A técnica mostrou ter uma boa precisão. Com isso, mostrou-se que é extremamente viável a utilização desse tipo de sensores em diversos ambientes de medição, e tem uma grande vantagem do sensor não precisar de entrar em contato diretamente com o líquido. O código permite ao usuário entrar com os dados de diâmetro e altura do reservatório para que o sistema possa calcular o volume disponível e o volume máximo do mesmo. Como proposta para trabalhos futuros, vê-se a possibilidade de uma implementação do sistema para o uso de colunas de águas maiores, em grandes reservatórios e a conexão com a internet do projeto para que o usuário monitore remotamente o nível do reservatório, assim ele podendo fazer um monitoramento não só do reservatório, como algumas outras coisas que ele pode colocar vários outros sensores também. No caso, estamos exemplificando sobre o sensor de nível. Podemos colocar alguns outros sensores, igual foi citado anteriormente. Existem vários sensores luminosos, sonoros e alguns outros. E aqui está a bibliografia que retiramos esse documento, que no caso chama a aplicação de sensor de pressão para medição de nível líquido em reservatórios. Muito obrigado.